boa tarde, louvado, adorado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para mais uma transmissão com o objetivo de falar do amor, da graça de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou bem acompanhado aqui com meu amigo, meu filho, meu irmão em Cristo, meu pastor Tiago, e nós vamos falar com você a respeito das coisas de Deus. Estamos transmitindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Daqui a pouco, provavelmente, nós vamos entrar também aí pela rádio ubpc.com.br, tá certo? Então, Deus te abençoe, Deus te prospere. São exatamente 17 horas na Grande Camaquã, cidade linda, próspera e abençoada. Hoje é 18 de setembro de 2020, né? 18 de setembro de 2020, nós estamos aqui com o objetivo de falar do amor de Deus e falar da graça do Senhor Jesus. Pastor Tiago, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, estamos bem, graças a Deus. E como é que tá o Arambaré lá? Tá lá, tá quente, tá É, gostoso. o Arambaré tá quente, tá gostoso, que legal, que legal. Eu quero, nessa tarde, estudar um pouquinho a palavra de Deus com o pastor Tiago, por isso eu quero fazer uma oração agora, pedindo orientação e a bênção de Deus para tudo que vamos fazer, para tudo que vamos dizer aqui, porque, como já disse, o nosso objetivo é ser bênção, né, pastor Tiago? Ser bênção, ser um canal de Deus para a vida das pessoas que querem ter uma comunhão maior com a palavra de Deus. E Deus tem tido misericórdia de nossa vida e tem feito de cada um de nós instrumento em sua mão. Amém? Amado, santo e bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero engrandecer, bendizer e glorificar ao nome do Senhor por tua bondade, por tua maravilha. Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa tarde em que o Senhor nos dá vida e saúde. Tenho certeza absoluta que o Senhor está abençoando a vida dos amados irmãos e amigos que estão conectados conosco e também os amados irmãos e amigos queridos que não estão conectados conosco, porque nada escapa da tua vista. O Senhor é poderoso e o Senhor é capaz e o Senhor atende cada pessoa individualmente ao mesmo momento do mundo inteiro. O Senhor é um Deus grandioso. Então, eu sei que o Senhor está vendo e suprindo a necessidade dos amados irmãos e amigos que estão carentes. Sei que a tua mão está repreendendo a enfermidade. Sei que a tua mão de poder e graça está enchendo de paz os corações. Sei que o Senhor está suprindo a dispensa de alimento, dando vida e saúde ao teu povo. O que eu quero te pedir agora, meu Deus, em nome de Jesus, é que o teu Espírito Santo nos guie, nos oriente em tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que vamos falar aqui, doravante. Muito obrigado por teu amor e nos orienta, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meu pastor Tiago, o que nós vamos repartir com esse povo amado, compartilhar com esse povo amado nessa tarde? Não vai ter os avisos hoje? Não, hoje nós vamos dedicar a palavra. Vamos dedicar a palavra. E o aviso vai ficar para o final hoje. É porque geralmente eu funciono com hábito, né? Tá bom, vamos pulando a parte do aviso, vamos à palavra de Deus. Então vamos lá. O BPC Camaquã, Rua Chicuta Moreira, 337, bairro Santa Marta, Camaquã, aqui na cidade do Rio Grande do Sul. O telefone WhatsApp é o de número 051 99623 2633. O Brasil para Cristo, Arambaré, bairro Caramuru, Rua Rosalina Ribeiro, número 170 do bairro Caramuru. E as nossas reuniões aos domingos, às 9h30 da manhã. Deus abençoe e prospere a sua vida em o nome do Senhor. Esse é o programa Crer e Crescer, que vai ao ar segundas, terças e quartas-feiras, sempre a partir das 17 horas, através da rádio OBPC e em nossas lives pelo Facebook, tá bom? Louvado seja Deus por sua vida, continue conosco. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Meu pastor Tiago. Avisos dados, vamos à palavra de Deus.
As coisas têm uma sequência, tem que seguir uma tem que ter uma ordem. sequência Não pode lógica. fazer, não pode fazer bagunça. As pessoas já estão esperando que você dê o endereço, os telefones e tudo. É verdade. Eu quero, nesse final de tarde, início de noite, nesse dia, compartilhar uma palavra que me foi respondida por Deus no ano passado. E todos nós temos lugares onde nós queremos chegar, todos nós temos objetivos que nós queremos alcançar e muitas vezes nós nos frustramos porque falta muito pouco para alcançar esse objetivo, falta muito pouco para chegar onde a gente pretendia chegar. E eu quero trazer nesse dia o entendimento com relação a o jovem rico que foi questionar Jesus. O jovem rico que foi encrencar com Jesus, né? Essa passagem está em Lucas 22, Mateus 19, Marcos 10, mas eu vou usar especificamente a passagem de Lucas 18. E eu quero conversar sobre algumas coisas importantes aqui. Lucas começa essa passagem dizendo que um certo homem de posição perguntou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então aqui a gente já vê que esse homem tinha um objetivo espiritual. O objetivo dele é alcançar a vida eterna. Ele tinha esse objetivo, ele queria alcançar esse objetivo, mas ele precisava que alguém desse para ele o norte, para que revelasse para ele o que estava faltando para ele alcançar esse objetivo. A resposta de Jesus foi: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um, que é o meu Pai que está no céu. E aqui, fazendo um link com a mensagem que nós trouxemos aqui com relação à tua graça me basta, Jesus entendia que somente a graça de Deus lhe bastava e que ele não era bom, só o Pai era bom, e porque ele não era bom, a graça de Deus se manifestava sobre a vida de Jesus. Jesus responde para esse rapaz: olha, você sabe os mandamentos, você não pode roubar, não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, não pode dar falso testemunho, tem que honrar teu pai, honrar tua mãe. O jovem fala assim: tudo bem, eu observo isso desde a juventude, eu tenho observado isso, eu tenho feito isso. E ele diz isso para Jesus e ele ouve de Jesus: uma coisa ainda te falta. E essa era a resposta que ele queria de Jesus lá no começo da pergunta: o que me falta, o que hei de fazer para ter a vida eterna? A resposta que ele tem de Jesus é: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Então aqui nós temos algumas características desse homem. A primeira característica dele é que ele era um homem proeminente no seu ambiente. Ele era um homem de posição, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha poder de voto, ele tinha status político, ele era um homem respeitado, ele era um homem conhecido, mas ele ainda tinha um objetivo que ele não tinha alcançado. Por mais que ele fosse um homem de sucesso nos seus negócios, ele ainda lhe faltava aquilo que ele não conseguiu alcançar até aquele momento. Em segundo lugar, o versículo 23 diz que ele era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro. E em terceiro lugar, ele era um homem virtuoso. O versículo 21 diz que ele observava todos os mandamentos desde a juventude. Ele tinha respeito, consideração, ele tinha entendimento da palavra de Deus, e ele observava a palavra de Deus desde a sua infância. E lá em Mateus 19, 20, nós vimos que ele era um homem realizado, ele tinha conquistado muitas coisas já. Mas uma coisa ainda lhe faltava, e foi justamente isso que ele chegou e questionou Jesus para obter essa resposta: o que está me faltando para eu alcançar a vida eterna? Eu já tenho tudo, né? Eu já tenho tudo que eu preciso, eu já tenho. O que ele não tinha, na verdade, não era a vida eterna. O que ele não tinha era a garantia da vida eterna. A garantia da vida eterna. Ele não tinha a certeza da vida eterna,
Porque até Jesus Cristo morrer na cruz, ninguém havia sido salvo. Uhum. As pessoas só foram salvas por Jesus depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, a gente vê que esse homem ele tinha uma insatisfação que não podia ser escondida pelo seu sucesso. Muitas vezes a gente usa o sucesso para esconder insatisfação, para esconder tristeza, para esconder falha. A gente usa o sucesso de alguma coisa para esconder o Uma série de... que tá de errado em outro lugar, em outro lado da nossa vida. Mas o sucesso dele não escondia sua insatisfação com a sua vida espiritual, porque ele ainda buscava alcançar a salvação. E o sucesso dele não escondia a sua insatisfação com a certeza da sua satisfação. E a sua satisfação incomodou a ponto dele ir até Jesus. Versículo 18 diz que não foi Jesus que foi até ele, foi ele que foi até Jesus. Em Marcos 10, 17, nós vemos o relato de que ele foi de maneira rápida, ele foi com pressa, ele foi correndo para encontrar com Jesus. E nesse mesmo versículo de Marcos 10, 17, diz que ele foi até Jesus de maneira reverente. Então ele não foi até Jesus com a intenção de colocar Jesus contra a parede, de questionar Jesus, de irritar Jesus, de provocar Jesus. Ele foi buscando de Jesus uma resposta sincera, disposto a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que ele pudesse alcançar a vida eterna. E a resposta de Jesus para ele foi uma resposta que deixou ele muito triste, porque ele era riquíssimo. A resposta de Jesus para ele foi: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. O que Jesus está estabelecendo? Jesus Cristo está estabelecendo três coisas para esse homem. Primeiro, quem é o seu Senhor, qual é a sua motivação e quem é seu mestre. Por que vender? Por que distribuir? Por que seguir Jesus? Porque, em primeiro lugar, o fato dele vender todas as suas coisas, vender toda a sua riqueza, demonstra quem é o Senhor. Por que vender? Por que vender? Por que distribuir? Por que seguir Jesus? Por que vender? Por que distribuir? Por que seguir Jesus? 3 pontos interessantes. Vender, porque eu só vendo aquilo da qual eu sou dono. Se eu vendo, eu sou o Senhor. Se eu não vendo porque eu tenho medo de perder, aquilo é meu Senhor. Me domina ao ponto Me domina a ponto de eu abrir mão da minha salvação para que eu não perca aquilo. Muito interessante. Então, se eu não estou disposto a vender, se eu não estou disposto a abrir mão, se eu não estou disposto a largar de alguma coisa, aquilo que está me prendendo se torna meu Senhor. Está me dominando. Manda em mim. Então, a primeira coisa que Jesus estabelece é: você tem que definir se você é senhor da tua riqueza ou se tua riqueza é tua senhora. Bah. Porque a única coisa na Bíblia que Jesus Cristo chama de Senhor, além dele, é o dinheiro, é a riqueza. Mamon, né, no caso. A única coisa que pode ocupar no coração do homem um lugar que é de Jesus Cristo é o dinheiro. Então, ou eu sou senhor do meu dinheiro e eu mando nele, ou ele é meu senhor e manda em mim. Então, a primeira coisa que Jesus diz para esse homem é para ele estabelecer isso no coração dele. Uma coisa ainda te falta, o que é estabelecer quem é o teu senhor. Se o dinheiro manda em você ou se você manda no dinheiro. Resolve aí. Aí aqui, a gente tem que estabelecer se é a gente que manda no filho ou o filho manda na gente. Se é a gente que manda na empresa ou se a empresa manda na gente. Se é a gente que manda nos nossos planos ou os planos que mandam na gente. Se é a gente que domina o nosso carro ou se é o nosso carro que domina a gente. Muito interessante. Nós precisamos definir quem é o Senhor da nossa vida e pelo que a nossa vida está sendo pautada. Pelo que a nossa vida está sendo direcionada e orientada. Em segundo lugar, Jesus diz para ele que ele precisa distribuir as coisas aos pobres. Por quê? Porque assim ele vai demonstrar qual é a sua motivação com relação a isso. É muito bonito a gente ajudar as pessoas. É muito bonito a gente ver no Instagram, ver no Facebook pessoas ajudando pessoas. Mas a nossa motivação não pode ser ajudar para que os outros vejam que eu ajudo. A nossa motivação precisa ser ajudar as pessoas, não para que eu tenha, não para que eu ganhe a salvação por boas obras. A minha motivação precisa ser ajudar as pessoas porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu amo o meu próximo. Eu amo aquela pessoa e eu não quero ver aquela pessoa sofrer da mesma maneira como eu não quero ver qualquer outra pessoa sofrendo, como eu amo qualquer outra pessoa. Eu preciso estabelecer qual é a minha motivação. Eu sou dizimista, mas eu sou dizimista porque eu sou obrigado. Meus irmãos, eu não acredito que Deus recebe dízimo obrigatório. Porque tudo aquilo que é obrigado nem sempre é feito com amor.
Pessoas que são obrigadas a entregar o dízimo, eu acredito que é como se elas estivessem jogando dinheiro na cara de Deus. Daí, Tá aí, toma pega teu, o pega que tu aí. quer, o que é teu. Eu entendi, muito As bom. pessoas precisam entender o significado da contribuição, o significado do dízimo. Quando eu dizimo, eu estou honrando a Deus. Eu estou reconhecendo que Ele é Senhor sobre mim, não o dinheiro que eu não quero entregar. Eu preciso reconhecer isso. Quando eu ajudo alguém, a minha motivação em ajudar essa pessoa vale muito mais do que a ajuda em si. Eu estar motivado por um amor que faz com que eu saia da minha casa, abra mão do meu tempo para socorrer alguém que necessita, mostra que eu amo essa pessoa da maneira como Deus espera que eu ame essa pessoa. E em terceiro lugar, seguir a Jesus é a definição de quem é o mestre. E eu digo isso que uma vez eu li isso, isso mexeu muito comigo. Se eu não estiver disposto a ir até onde Jesus foi, se eu não estiver disposto a ser crucificado como Jesus foi crucificado, então eu sou maior do que o Senhor, e o Senhor já não é Jesus, o Senhor sou eu. Porque o aluno, o discípulo, não pode ser maior que o mestre. Basta o servo ser igual ao seu Senhor. Eu preciso estar disposto a onde Jesus foi. É por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então, vender define quem é o meu Senhor, define uma posição. Distribuir define a minha motivação. Se ele vendesse e guardasse, ele podia comprar tudo de novo depois. Então, vendendo e distribuindo, agora ele estava motivado não por algo que ele podia ter de volta, mas por algo que ele ia ver o bem feito na vida das pessoas. Então esse moço agora, ele vai se encontrar com Jesus e ele enfrenta aí o maior desafio da vida dele. É o que faltava. É o que faltava. Então, é aquele momento assim em que ele vai decidir, definir a vida dele, decidindo o que realmente ele quer. Ou melhor, ele já demonstrou que ele quer, que é a vida eterna. Agora ele tem que definir se ele quer pagar o preço para adquirir a vida eterna. Muitas vezes o que nos falta para que a gente chegue no nosso objetivo espiritual é abrir mão das coisas que a gente tem certeza. Para viver uma coisa abstrata e pela fé. Não, eu sei que isso não é só com relação a material, é com relação também a intelecto. Porque muitas vezes hoje eu tenho certeza, eu estudei, eu tenho convicção, mas Jesus está dizendo, não é isso. Não é por aí o caminho. Não, Jesus, mas é o senhor que está errado. Porque o outro teólogo na internet lá falou que é assim. Hoje, pessoas não alcançam seu objetivo espiritual porque não conseguem largar a bebida alcoólica. Porque encontro na literatura cristã livros que defendem, que apoiam o uso da bebida alcoólica, e eles não alcançam, não chegam no objetivo espiritual deles porque não conseguem abandonar. Isso amarra o caminhar da pessoa, isso amarra o trajeto. Paulo chega a dizer, não é, que tem que soltar as ligaduras, né? Tem que soltar as correntes e cadeias que prendem para que possa correr livremente. Sim. Né, por aí. E por causa do meu testemunho, muitas vezes, não somente eu, mas muitas outras pessoas não alcançam o seu objetivo espiritual, porque, querendo ou não, a minha vida é um testemunho para os outros. O único testemunho que nos salva é o testemunho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Mas o meu testemunho pode fazer com que as pessoas se percam. Se não fosse assim, Jesus não diria em Lucas que a condenação para quem comete suicídio é muito menor do que para quem causa escândalo na igreja. Os dois vão ser condenados, mas a condenação para quem se mata, tira a própria vida, é muito menor do que para quem promove um escândalo na igreja. Agora, qual pode ser esse escândalo? Esse escândalo pode ser eu dizer alguma coisa que eu acredito, ou que eu sei, ou que eu estudei, e ser totalmente contra a palavra de Deus, mas eu acredito, eu estudei, eu sei. Esse escândalo pode ser, por exemplo, eu estar pregando contra mentira e ser o maior mentiroso da minha rua. Eu estar pregando contra adultério e ser um maior adúltero que os meus amigos conhecem. Eu ouvi histórias de pastores que dizem que eu não tomo vinho na minha cidade, porque na minha cidade todo mundo me conhece. Mas se eu for para outra cidade, eu posso tomar vinho, não tem problema, porque lá ninguém me conhece. Então, se o fato de ser conhecido ou não aqui nos dá liberdade para cometer esse ou aquele erro. Eu não vou colocar como esse ou aquele erro, mas essa ou aquela coisa que é duvidosa, que não agrada a Deus. Que não tem definição com relação se agrada ou não a Deus, então é melhor que eu não cometa
em momento algum. Uhum. Então a resposta de Jesus para esse homem sobre o que lhe faltava é: te falta definir quem é o teu Senhor, te falta definir qual é a tua motivação e te falta definir quem é o teu mestre. E a resposta de Jesus revelou 4 coisas com relação a esse rapaz. Uhum. Primeiro, a resposta que ele dá para Jesus no versículo 21, tenho observado tudo isso desde a minha juventude, mostra que esse rapaz estava errado com respeito a si mesmo. Uhum. E aqui eu não posso medir a minha santidade ou a minha espiritualidade por mim mesmo. Eu tenho sempre que medir a minha espiritualidade e a minha santidade por Deus. Que termo comparativo, hein? Não é por mim. Ah. Eu não posso achar que hoje eu tô muito santo porque hoje eu cometi menos pecado que ontem. Uhum. Eu tenho que identificar a minha espiritualidade e a minha santificação tendo Deus como referência. Uhum. Tendo Jesus como meu exemplo, como meu molde. Aqui, mais uma vez, eu digo, molde aquilo na qual a gente se encaixa e precisa recortar todas as arestas, tudo aquilo que não faz parte de Jesus Cristo. Muito bom. Então, primeira coisa, a resposta de Jesus revelou que esse homem ele estava com uma ideia errada com relação à sua espiritualidade e à sua santidade. Uhum. Em segundo lugar, ele estava com uma ideia errada com respeito à salvação, porque ele acreditava que ele poderia fazer alguma coisa para ser salvo. Uhum. E nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho. Só que nesse caminho existem dois acostamentos no caminho que é Jesus Cristo. Existem 2 acostamentos. Um acostamento que se chama legalismo. E esse acostamento que se chama legalismo, ele é terrivelmente perigoso, porque ele diz que para você ser salvo precisa de Jesus e mais alguma coisa. Então, para você ser salvo, precisa de Jesus e guardar o sábado. Tem que ter alguma coisa que apoie Jesus para me salvar. Jesus sozinho não consegue. Não consegue. Então, Jesus e o sábado. Uhum. Jesus e mais alguma coisa. Jesus e o cabelo grande. Jesus e a saia. Jesus e não usar maquiagem. Jesus e não usar bermuda. Esse acostamento ele é muito perigoso, porque faz com que a pessoa acredite que por si só ela pode ser salva. O legalismo. Entendi. O outro acostamento que fica entre as margens de Jesus Cristo se chama antinomianismo. Antinomianismo. O antinomianismo é uma doutrina que diz que eu não preciso fazer mais nada. Uhum. A graça paga por tudo. Muito bom, que beleza. Então, eu já fui salvo por Jesus, não tem problema se eu pecar. Já fui salvo por Jesus, é tudo graça, é tudo pela graça. Enquanto as pessoas estão caminhando nessas margens, o caminho estreito que é Jesus Cristo, que diz que eu sou salvo por Jesus, mas eu preciso obedecer às leis estando em Cristo, para que através de Cristo eu seja justificado, não justificado pelas minhas próprias obras na lei, mas justificado por Cristo. E o antinomianismo que diz que pela graça de Jesus Cristo não precisa fazer mais nada, e Jesus está dizendo, não, você precisa estar em mim, e estando em mim precisa dar frutos. O caminho que é estreito, que leva a Deus, está muito mais vazio do que o caminho, do que as margens que dizem ou o que você tem que fazer ou o que você não precisa fazer. E esse jovem estava errado com respeito a isso, porque ele era um legalista, ele achava que ele podia fazer alguma coisa para ser salvo, para alcançar a salvação, pelo esforço dele, pela força do braço dele, pelo tamanho da oferta, pelo tamanho do sacrifício. Ele acreditava que ele poderia por ele mesmo vencer salvo. Essas coisas. Em terceiro lugar, ele estava errado sobre a lei de Deus. Porque ele achava que cumprindo a lei, ele estava salvo. Tudo certinho. O fato dele cumprir a lei era o que garantiria para ele a salvação, mesmo que o dinheiro fosse senhor sobre ele, mesmo que a sua motivação tivesse errada, e mesmo que ele não tivesse um mestre a quem ele seguisse, ele achava que só isso ele já era o suficiente para ele. E essa pergunta que esse homem faz para Jesus Cristo em Lucas 18:18, um outro intérprete da lei faz para Jesus em Lucas 10:25. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como vou conquistar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim, ame teu próximo como a ti mesmo. E aí o homem diz para ele assim, mas quem é meu próximo? E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. O teu próximo é quem está no caminho para você ajudar. E às vezes é aquela pessoa desconhecida ou aquela pessoa que a gente não gosta. Aquela pessoa que a gente não vai com a cara. Aquela pessoa que
né? E aí a gente tem que fazer o que foi feito, o que o bom samaritano fez. Exatamente. E aí, quando Jesus conta essa parábola, quem é o próximo, eles ficam escandalizados, porque os judeus e os samaritanos, eles não tinham Uma convivência um legal, relacionamento né? bom. Porque uns acreditavam que deveria se adorar no monte tal, o outro no monte tal, um no templo tal, o outro no templo tal, Uhum. um no dia tal, o outro no dia tal. E a gente vê que divisões acontecem desde Dessa lá de época, trás. A gente perde muito mais tempo tentando justificar as nossas divisões do que tentando fortalecer as nossas unidades. Então, Uhum. essa pergunta é uma pergunta recorrente. Agora, qual é o perigo de se ter uma recompensa? Qual é o perigo de nós buscarmos essa recompensa? Qual é o perigo da gente alcançar esse objetivo de maneira cega? Uhum. Em busca do nosso objetivo, nós fazemos o que for preciso, não importa o que isso vai causar em outra pessoa. Quando nós buscamos nossos objetivos com a motivação desse jovem, desse homem, nós fazemos isso de maneira desacorçoada. A gente está focado naquilo, a gente está Passamos noites acordados pensando obstinado como naquilo, não fazer. importa qual é o O prejuízo, que custe. qual é o prejuízo que a gente vai causar para a igreja, qual é o prejuízo Uhum. que a gente vai causar para A, para B, qual é o prejuízo que a gente vai causar para terceiros. A gente quer aquilo, a gente vai atrás daquilo. Uhum. Quando Jesus diz para ele assim, ó, o que você tem que fazer só depende de você, não depende dos outros, ele fica triste. Porque no que depender de mim para destruir os outros, eu vou fazer com toda a minha força, mas no que depender de mim para que eu saia perdendo em algum momento, aí é mais difícil de fazer, é mais difícil de acontecer. Em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço, ele ensina que mais importante do que a recompensa é o relacionamento. Mais importante que a recompensa é o relacionamento. A gente, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido o costume de ir na igreja para Deus se manifestar. Não é para adorar a Deus, então. Igreja não é lugar para adorar a Deus. Igreja é lugar para a gente louvar a Deus e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito. Uhum. Adorar a Deus é na minha casa, No meu no meu trabalho, quando eu estou andando na rua, a maneira como eu converso com os colegas de trabalho. Adorar a Deus é a maneira como eu vivo. Eu vou na igreja para louvar a Deus. E quando eu chego na igreja para louvar a Deus, eu não posso chegar na igreja querendo que Ele se manifeste ali e acaba o culto e Ele vai embora. Vem a hora que eu quero e vai a hora que eu quero. É interessante. Deus não é santo e eu não sou cavalo. Deus não vem a hora que eu quero. O Espírito Santo não vem, ele está. A gente não pode orar para os céus, Deus abre os céus. O Espírito Santo. A gente não pode orar, Deus abre os céus, porque Deus abriu os céus quando Jesus saiu da água e o Espírito Santo desceu em forma de pombo. Aí eu ouvi essa abertura. Aí o céu não se fechou mais, até que, de acordo com Paulo em Tessalonicenses, quando o Espírito Santo sair da terra, é que o anticristo vai se revelar, mas eu acredito que a gente já vai estar lá na eternidade com Jesus. Se Deus quiser. Jesus mostra para a mulher samaritana que o relacionamento com Deus é muito mais importante do que a recompensa. Porque a gente vai buscar Deus por recompensa. Eu vou buscar Deus porque eu quero um emprego. Eu vou buscar Deus porque eu quero trocar de carro. Eu vou buscar Deus porque eu quero trocar de casa. Eu vou fazer 21 terça-feira de campanha porque eu quero trocar de casa. Tem quem busca Deus para trocar de mulher, não? Tem. Já vai me dar outra, que essa aqui não está fazendo o arroz direito. Mas deixa eu fazer aqui uma pausa, pastor Cássio, para falar o seguinte, olha, louvado seja Deus pela vida da nossa querida irmã Silmara Soares. Ela está dizendo paz, família, beijos. Deus te abençoe, Mara. Fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha sogra. Isso. Nos Face, no Instagram, tudo. Isso aí. Deixa eu ver mais aqui. Joel e Madalena lá da Glorinha. Deus abençoe esse casal de missionários aí. Amigos queridos. Joel e Madalena, amigos queridos, né? Paz, ela diz a paz, amados pastores. Suzy, a Suzy do como é o nome dele? Esqueci. Do Bira, grande Bira. Deus te abençoe, Suzy. Forte abraço, beijinho. Isso é perigoso, porque os teus amigos do Face não são os mesmos dos meus. Ah, é? Aí tu fala a Suzy, não é a Suzy do Bira, é outra Suzy. Não, mas é a Suzy do Bira, eu tô vendo aqui. Ver, então tá bom. Eu vou estar enxergando. Lá de Guaíba, Suzy.
É de Guaíba, talvez seja, agora você me colocou. Me colocou em dúvida. Deixa eu ver. Naira Alves, ela ouviu alguma coisa interessante, isso é verdade. Márcia Pietro, de Espaço Pastores, é lá de Cachoeirinha, lá do nosso amigo, nosso pastor Pedro Paulo. Simone Huberti, é lá de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Gente muito boa, família abençoada. É esposa do Michael, né? É. E mãe daquelas criancinhas bonitas. Tem dois filhos fantásticos, inteligentes aqueles meninos. Também a Shirley Ri dos Santos, a doutora Shirley, está fazendo uma programação aí no YouTube, no Facebook, falando sobre alimentação, sabe? Dando umas entrevistas, ó, muito interessante. Deixa eu ver quem mais. Márcia Pietro, Jonathan Mendonça de Oliveira, o filho do nosso meu querido amigo amigo, Jonathan, queridão. Pastor Salésio. Pastor Salésio tem de ministério que eu tenho de vida. É verdade, né? Não que seja velho, né? Ele foi consagrado a pastor em 1985. Quando nós nascemos, ele já expulsava demônio. Já. Coisa séria. Neide Santos também está assistindo aqui. Deixa eu ver aqui. Simone Huberti, Márcia Pietro, Jonathan Mendonça de Oliveira. Deus abençoe vocês, queridos, viu? Muito obrigado por vossa companhia. Vamos lá, meu pastor, seguir aqui com a ministração da palavra. São 17h30. Por que Pedro não começou a liderar os discípulos logo depois que Jesus morreu? Interessante isso. Porque ainda faltava uma coisa em Pedro. Em Pedro faltava amor. Amor pelo rebanho, né? Amor pelo rebanho. Por isso vem a pergunta aquela, né? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava Jesus, e cada palavra no original é uma palavra diferente. Agapau, agapame, agapame. São 3 palavras com 3 significados diferentes. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama de verdade. Pedro, você gosta de mim. Pedro, você me ama de verdade. E quando Pedro é restaurado por Jesus, Jesus diz para ele: Pedro, agora sim, o que te faltava foi completo agora. Porque Pedro foi um dos primeiros a pegar a faca, mas foi um dos primeiros a correr também. Foi um dos primeiros a se esconder também. E Pedro, ele foi restaurado por Jesus, e a partir do momento em que aquilo que lhe faltava foi dado por Jesus, foi revelado por Jesus, foi mostrado por Jesus, aí sim, naquele momento, ele passou a ser o líder dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, é interessante a gente não ter a soberba de achar que não nos falta nada, que a gente ora o suficiente, que a gente jejua o suficiente, que a gente evangeliza o suficiente, porque sempre vai nos faltar algumas coisas, sempre vai nos faltar alguma coisa, e Jesus Cristo nos revela o que nos falta. Eu quero usar 2 textos lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 2. Apocalipse 1, do 9 ao 19, nós vemos a visão de Jesus glorificado, e quando João encontra com Jesus, ele cai diante dos pés de Jesus e ele diz: Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não sou digno de te ver, o que está acontecendo é demais para mim, mais ou menos o que Isaías, a visão que Isaías teve, e nessa visão que Isaías teve, Isaías lhe faltava ser restaurado, e um anjo, com a ordem de Deus, pega uma brasa ardente no altar de Deus e toca na boca de Isaías. Isaías é restaurado, e aquilo que lhe faltava não lhe falta mais. E em Apocalipse 2, do 1 ao 7, quando o anjo escreve a igreja de Éfeso, quando Deus ordena que se escreva o anjo da igreja de Éfeso, ao líder, ao pastor da igreja de Éfeso, ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, ele fala sobre as coisas boas que a igreja de Éfeso fazia. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que não suportava homens maus, era uma igreja que colocava à prova os que diziam ser apóstolos, era uma igreja que
suportava a prova em nome de Deus, era uma igreja que não se deixava esmorecer, mas faltava uma coisa nessa igreja. Versículo 4, Jesus Cristo mostra para eles o que estava faltando. E o versículo 4 diz que tenho, porém, contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. A Bíblia não fala de segundo amor, não existe um segundo amor. Qual é a solução para isso? E Jesus me disse, e por que agora você abandonou o primeiro, eu vou dar o segundo. Não existe segundo amor, é um amor só. Uhum. Ou a gente volta ao primeiro amor, ou a gente fica sem amor nenhum. A solução que Jesus dá para eles é simples, mas exige um esforço tremendo. Porque as características da igreja de Éfeso eram tremendas. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não suportava os maus, era uma igreja que testava aqueles que se diziam profetas. Hoje em dia a gente não vê isso em lugar nenhum. O cara chega falando que é profeta e largando 3 bala house e o cara já está no altar pregando. E hoje em dia o negócio está muito terrível. Nós não, infelizmente, algumas igrejas não têm características da igreja de Éfeso. E as igrejas que têm são chamadas de antigas, fundamentalistas, tradicionais, não tem visão. Né? E Jesus tá dando o currículo da igreja de Éfeso e a gente olha e pensa, nossa, que igreja poderosa. Mas agora eles tinham que lembrar onde eles caíram. Agora, como é que eles iam lembrar onde eles caíram se eles eram trabalhadores, perseverantes, se eles testavam quem eram os maus, se eles suportavam provas por causa do nome do Senhor, se eles não se deixavam esmorecer? Como é que eles iam lembrar onde é que eles caíram? Sim. Como é que eles iam lembrar onde é que estava o erro deles? O defeito. E aqui eu me recordo a ministração da semana passada. Eu preciso saber de tudo aquilo que eu faço, porque eu vou ter que prestar contas um dia. Pensar antes de fazer sabendo e tendo consciência que vai ter que lembrar direitinho depois. Qual pode ter sido o motivo da queda? Barbaridade. Qual pode ter sido o motivo da queda da igreja de Éfeso? Se achar que era melhor que as outras 6 igrejas. Arrogância, não, nós somos a melhor igreja da Ásia. Top. E agora vocês têm que nos imitar. Se vocês precisarem, a gente está aqui, mas não vamos atrás de vocês. Talvez seja isso que eles tenham perdido, seja esse primeiro amor que eles tenham perdido. Então Jesus dá para eles qual é a solução. E se eles não alcançarem o objetivo, aí tem a punição. Qual é a punição? Removerei o seu lugar do candeeiro caso não te arrependas. Aí eles eram uma igreja salva por Jesus. Era uma igreja que trabalhava para Jesus. Era uma igreja que teve a chance de se arrepender, mas se não se arrependesse, eles iam ser removidos do candeeiro. Eles iam ser despredestinados se eles não se arrependessem. Interessante essa colocação. Como é que é? Despredestinado. Acabou a sua predestinação. Se não se arrepender, acabou. Não, acabou. Se não se arrepender, muito acabou. Bom, muito bom. Então, as coisas que nós alcançamos ou almejamos alcançar geralmente são incompletas porque nos falta alguma coisa. E aquilo que nós não conseguimos compreender o que é que está faltando, Jesus nos revela. Eu quero ganhar o meu vizinho para Jesus. Tá bom, tu quer ganhar o teu vizinho para Jesus. Jesus, o que falta para ganhar o meu vizinho? Jesus vai aparecer para você, vai dizer, falta você parar de ficar gritando o dia inteiro xingando teus filhos. Barbaridade. Mandando tua mulher calar a boca. Jesus, eu quero ganhar o meu chefe. O que eu preciso fazer para ganhar o meu chefe? Jesus vai aparecer e vai dizer, falta você parar de roubar a empresa junto com ele. É isso aí. Deixar de ser sócio dele. Deixar de ser sócio. Jesus, eu quero que labaredas de fogo saiam da minha boca quando eu pregar. Ah, tu quer? O que me falta, Jesus? Poder, unção? Não. Falta você desligar a televisão e orar. Ler a Bíblia. Jesus, eu quero conhecer a Bíblia como os grandes pregadores conhecem a Bíblia, me revela a tua palavra. O que me falta? Falta você desligar o filme e ler mais a Bíblia. Isso aí. Falta você abrir mão de coisas que te prendem, de coisas que te amarram e focar naquilo que você quer fazer, naquilo que você está buscando como objetivo, como meta. Um homem chegou para Jesus e disse, Jesus, o que eu vou fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele não fez isso, porque o dinheiro é seu senhor, sua motivação era errada, e ele achava que não precisava de um mestre para seguir. Ele achava que pelo conhecimento dele, por aquilo que ele já tinha vivido, sabia que ele podia, que ele conhecia, ele já tinha alcançado tudo aquilo
que pela sua própria mão ele poderia alcançar aí o lugar onde ele poderia chegar. Ele achava de maneira equivocadíssima que o seu próprio esforço poderia ser a solução dele. Ele achava que Jesus ia dizer para ele: olha, você é muito rico, né? Então traz tudo que você tem, doa para mim e me segue, que aí você vai conseguir a vida eterna. Manda lá pro meu depósito. Manda lá pro Judas. Judas, vem cá, Toma conta aqui. Tem um dízimo grande aqui pra você, Judas. Judas iria faceiro, né? Contente, alegre. Rapidinho. Muito bom, muito bom. Louvado e bendito seja Deus. Para mim foram momentos assim muito bons. Eu pude aprender muito aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos e amigos que estiveram conosco durante esses 43 minutos, não é? Um tempo muito bom, 43 minutos ouvindo a palavra, um momento de descontração, falando aqui com os irmãos. Eu estou realmente muito abençoado. Quero agradecer ao irmão Luciano e a todos os amados irmãos e amigos lá da rádio obpc.com.br e a você, querido amigo, querida amiga, gente linda de Jesus, obrigado por sua companhia, que a bênção, o amor e a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em o santo nome do Senhor Jesus. A Catiane Duarte estava lá numa outra rede, não é? E está chegando aqui agora, mas ela estava numa outra, como é que chama a rede mesmo, né? Ela estava lá no Messenger, acho que no. Estava numa outra. Apesar de ser tudo no Mark Zuckerberg, é outra. Né? Instagram, WhatsApp. Catiane Duarte, companheirona. Paz de Jesus, pastores, diz ela. Então, queridos, muito obrigado. E eu vou deixar aqui o Instagram para você salvar aqui depois, tá? Tá bom. Muito obrigado aos amados irmãos e amigos queridos por estar conosco aqui, não é? Obrigado por seu companheirismo. Eu sempre acredito, pastor Tiago, que Deus colocou esse povo aí e nos colocou aqui para que nós sejamos bênçãos na vida de cada um deles. O pastor Tiago vai trazer uma consideração final e a Emily também vai dar um alôzinho ali. Quero mandar um beijo, um abraço pro Pio. O Pio escreveu aqui: pastores são muito amados, saudades. O Pio, o Corococó, esse Pio casal. O casal Pio, nós temos história, hein, Pio? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe a você, a Soraya. Olha, agora eu me emocionei, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Tá aqui, ó. Prospere a obra. Pio, Deus te abençoe e te guarde. Jefferson Pio, né? Prospere a obra da tua mão, querido, viu? A tua família. Eu sei que o teu menino é um grande pregador aí. Como é que tá? Como é o nome da menina? A Jéssica. A Jéssica, aquela da foto do banheiro, lembra? Dá um abraço aí pra Jéssica, pra Soraya, pra toda a família, querido, viu? Que bom. Deus te abençoe, Deus te prospere. Deus te prospere em nome do Senhor Jesus. Tá, aqui também chegou o Rodevan, que esteve comigo lá no Bloco do Juarez hoje pela manhã, né? Eu estou sempre bem acompanhado, né? O pastor Tiago, que também é meu filho, que me deu uma netinha bonita. Tem o presbítero Rodevan, que me ajuda muito. Tem a pastora Tânia, tem o Anildo. Tem a minha nora querida Sueli, que não está aqui agora, né? Tá aí? Ela tá ali. Então eu estou muito bem. Pio, um abraço, querido. Deus te abençoe, viu? Que satisfação. Uma palavra final, pastor Tiago, aí, juntamente com a Emily. Essa é a Emily. Oi. Olha para ali, olha também aquela câmera. Isso. Pastor Tiago, uma palavra. Os irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que Deus possa ajudar os irmãos a compreender o que lhes falta para chegar até onde os irmãos têm como objetivo e aonde Deus tem preparado para vocês. Lá no Espírito Santo, nós tivemos experiências maravilhosas com Deus. E uma vez um rapaz chegou lá e disse... Estava eu e o Júnior na igreja. O rapaz chegou lá, não sei de onde ele saiu, mas ele disse que Deus falou para ele que tinha uma porta aberta para mim e só eu podia passar por aquela porta. Era algo preparado e só cabia eu. E eu tenho buscado muito em Deus para que Ele me ajude a entender, para que Ele me fale, me mostre o que está me faltando para eu entrar por essa porta. Que essa seja a minha oração, seja a nossa oração. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus fale ao coração de vocês,
aquilo que está faltando. Talvez Uhum. esteja faltando um pouco mais de oração, um pouco mais de paciência, um pouco mais de leitura da Bíblia, um pouco mais de Dedicação no geral. perseverança. Talvez esteja faltando um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de cuidado. Eu não sei. São tantas as coisas que podem estar faltando na nossa vida, mas eu acredito que o Senhor Deus pode nos ajudar a compreender o que é e pode nos ajudar a suprir e a chegar ao lugar que Ele tem preparado para nós. Amém. Muito obrigado aos amados irmãos e amigos por vossa companhia, por vossa presença. Que Deus os abençoe, lhes dando um finzinho de quarta-feira na presença de Deus, de terça-feira, né, na presença de Deus. São 17h44 do dia 18 de agosto de 2020. Louvado seja Deus por sua vida. Obrigado por sua companhia. Amanhã, querendo Deus, eu volto às 17 horas para fazer o Crescer, e também vamos estar no blog do Juarez a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe. A Duda também está mandando um abraço aqui. Abraço, Maria Eduarda, Deus te abençoe. A Simone está dizendo, que amor essa tua neta, pastor. É isso aí, você precisa ver ao vivo em cores, pessoalmente, a bênção que é. Saudade de vocês todos, querido. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente se vê por aí, a gente se encontra. Fique em paz, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. É sempre esse momento aqui, é sempre um momento difícil, porque é muito bom estar com esse povo todo, né? É muito bom estar com esse povo todo, falando com eles de Jesus, sabendo que eles estão bem, entendendo que o tempo passou, mas as pessoas continuam com o coração bom e sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então é um momento assim, esse momento de despedida é ruim para mim, eu fico com saudade e eu fico triste. Mas a gente vai se encontrar, tá? Se eu resolver fazer alguma coisa ainda hoje, se tiver alguma direção, eu aviso antes. Tá bom, querido? Deus abençoe. Fique em paz, a gente se encontra. Forte abraço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Salve Senhor. Pai, e a outra câmera? Quase que esqueci.